Pessoal, boa tarde, boa noite, obrigada pela participação. Bem-vindos a mais um webinar da série de webinars da Alma Mater sobre ensino no exterior e estudos fora. O foco de hoje vai ser a gente falar sobre Reino Unido, Inglaterra. Então, para você que tem filhos que pensam em estudar na Inglaterra, ou você que é um jovem de ensino médio que pensa em fazer faculdade em algum lugar do Reino Unido, hoje a Luísa vai explicar tudo para vocês sobre esse processo, tá bom? Queria, só antes da gente dar início, explicar um pouquinho como vai ser o modelo. A gente vai primeiro discursar um pouco sobre o processo de candidaturas e todo o processo seletivo para o Reino Unido. E no final a gente vai ter tempo para perguntas e respostas. Então, o que vocês forem tendo de perguntas, de dúvidas, de ideias, de comentários que vocês queiram fazer, fiquem super à vontade para ir botando ao longo da palestra, ao longo do webinar, aqui usando as ferramentas de chat ou de Q&A que tem aqui na barra inferior do Zoom, tá bom? Wendy, pode passar, obrigada. Então, quem somos? Temos aqui no call eu, Gabriela Davis, minhas colegas e sócias Luísa Provedel e Wendy Turner. A Alma Mater é uma equipe totalmente internacional, assim, principalmente localizada no Brasil, mas com consultores e com membros e editores de texto que estão em vários outros países do mundo. Temos mais de 12 anos de experiência no processo de candidaturas para cursos no exterior, seja graduação, pós-graduação, mestrado, MBA, intercâmbio, processo de boarding school. Temos 100% de aprovação para faculdades no Reino Unido, então nunca tivemos um caso de um aluno que não passou para pelo menos um dos cursos almejados, um dos programas almejados daquele aluno. E somos líderes no Brasil nesse processo de Independent College Counseling. Então, é um prazer contar um pouco mais para vocês trazer um pouco mais do nosso conhecimento. E aí, só para desmembrar um pouquinho mais o que a gente vai falar hoje, então a gente vai dividir a palestra entre por que estudar no Reino Unido, benefícios, oportunidades, enfim, né, assim, o porquê, como funciona o processo seletivo, como funcionam as candidaturas, Foundation Years, que é um termo bem britânico, assim, não existe, por exemplo, nos Estados Unidos, não existe no Brasil. Então, o que que é isso? Para quem isso é relevante? Como aplicar e etc. Uma ideia de custos, tem uma certa lenda que as pessoas sentem, né, Luísa, de que a Libra é sempre muito mais cara e que o Reino Unido sempre vai ser muito mais caro. Não É, necessariamente, tá? Para adiantar um pouquinho aí do que vai aparecer. E no spoiler. final, é um spoiler, isso. E no final, Q&A, perguntas e respostas. Então a gente vai tentar explicar tudo com da forma mais breve possível, completa, mais breve, para deixar bastante espaço para vocês tirarem as dúvidas e a gente poder trocar mais ideias no final. Tá bom? Então agora eu vou passar a palavra para minha colega Luísa. Obrigada. Gente, boa noite. Muito obrigada por estarem aqui conosco. Bom, começando bem objetivamente, por que estudar no Reino Unido? A gente sabe que o Reino Unido não é a localização que, em geral, costuma estar no topo das escolhas dos brasileiros. A gente espera talvez mudar um pouco esse pensamento durante essa conversa. A Inglaterra tem um histórico de muita qualidade acadêmica nas suas universidades, então você vai encontrar na Inglaterra universidades melhores do mundo, como Oxford, Cambridge, a London School of Economics, a UCL, Universidade de Edinburgh, a King's College London, que é uma favorita entre muitos nossos alunos. É, Outras vantagens, cursos na Inglaterra de graduação tendem a ser mais curtos do que nos Estados Unidos ou na maioria dos países da Europa ou no Brasil. Então, em geral, você vai fazer uma graduação de 3 anos, quando às vezes no Brasil você faria 4, 5 anos, nos Estados Unidos também em torno dessa duração. O Reino Unido tem um foco de profundidade acadêmica que pode ser interessante, que muitas vezes a gente só vê
em níveis de pós-graduação em outros países. O Reino Unido já começa na graduação a aprofundar pesquisa e especialidade dentro da sua área. A Inglaterra, o Reino Unido oferece um ambiente bastante multicultural, com pessoas de muitos lugares, sem falar que, por estar localizado na Europa, né, é muito fácil você visitar outros países, pegar um fim de semana, um long weekend de feriado, e pegar um trem, ir para Amsterdã, ir para Paris, enfim. E, por fim, tem muitas vantagens, claro, mas a gente queria ressaltar aqui é, a oportunidade do visto de trabalho, que é o Graduate Visa, que não é sempre de conhecimento comum, mas quando você termina a sua graduação na Inglaterra, você tem um período de, em geral, 1 a 2 anos que você pode ficar na Inglaterra com o Graduate Visa, trabalhando sem precisar do visto de trabalho em si, tá? Se alguém tiver dúvidas especificamente sobre o Graduate Visa, eu posso falar mais sobre ele no final da palestra, na parte do Q&A. Luísa, se eu puder só complementar uma coisa, só antes da gente Claro, chegar no quiz, que eu sei que tem algumas pessoas presentes que talvez tenham um olhar para pós-graduação, além de graduação. O webinar de hoje, pessoal, ele talvez acabe tendo um conteúdo um pouquinho mais focado na graduação, mas muitos dos elementos, muitas das informações valem para pós e para mestrado e etc. também, tá bom? E é algo que a exato. gente depois pode desmembrar melhor, caso a caso, respondendo cada dúvida de vocês no momento do Q&A. Perfeito. Vão deixando dúvidas no Q&A ou na parte de comentários. Só para complementar o que a Gabriela falou, desculpa, Wendy. O mestrado na Inglaterra, por exemplo, tem duração de 1 ano só, quando no Brasil, em outros lugares, você tende a fazer 2 anos e tal, então tem também esse benefício do tempo. Bom, para começar só, um pequeno quiz para ver o quanto que vocês conhecem a Inglaterra, o quanto que vocês sabem de fun facts. Qual que é a Universidade da Inglaterra? Eu vou lançar o poll aqui. Vocês têm, vou dar uns segundinhos aí para as pessoas irem escolhendo as respostas. Mais uns segundinhos, quem não colocar ainda vai colocando, não vale entrar no Google. Ok, todo mundo respondeu, quase todo mundo respondeu. Vou terminar o poll e vou revelar para vocês, tá? Interessantes as respostas, ok. A maioria de vocês respondeu correto, a Universidade de Oxford. A outra metade, os 40% que responderam a Universidade de Cambridge, não estão tão errados, tá? Cambridge é a segunda mais antiga da Inglaterra, então vocês estavam perto, muito bem. Ninguém se confundiu pela University of St. Andrews ou University de Edinburgh. Very nice. O Andy pode passar. Enfim, quem não conhece Oxford, essa aqui é uma vista muito privilegiada do Radcliffe Camera, que é, enfim, uma biblioteca bem antiga e super bonita da universidade. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o que a Gabriela falou no começo, que é o que é o tal do Foundation Year e o que é o Direct Entry, tá? Em resumo, para entrar para a graduação no Reino Unido, você tem duas portas de entrada. Um é o Direct Entry, que é por onde entram os alunos britânicos e alunos que possuem certas características de formação acadêmica, tá? Se você está ou se o seu filho está fazendo o IB Diploma, por si só ele já é qualified para entrar no Direct Entry, ou seja, no primeiro ano da faculdade, junto com os estudantes britânicos e outros estudantes internacionais, tá? Tem vários diplomas que são aceitos, o IB, o Abitur, que é o diploma alemão, temos alguns outros. E aí, assim, é possível entrar no Direct Entry só com o ensino médio brasileiro? Depende, tá? O ensino médio brasileiro com notas altas, com uma boa nota no SAT, que é como se fosse o Enem estadunidense, com APs, que são os Advanced Placement Classes, e talvez uma boa nota no Enem, pode, para algumas universidades, ser o suficiente para entrar no primeiro ano, tá? O que são os benefícios? Menor tempo de estudo, porque você vai estudar pelos aqueles 3 anos da graduação, logo um custo total menor, tá? E aí, o application para o Direct Entry é feito 98% dos casos pelo site UCAS, que é onde
tá centralizado os applications para o Reino Unido. O Foundation Year, o que é o Foundation Year? Ele é um ano extra, tá? Ele é um ano que alunos que fazem diplomas que não são os aceitos para Direct Entry, ou às vezes que precisam de mais apoio no inglês ou algum outro apoio acadêmico, fazem esse ano extra, tá? Os requisitos para entrada no Foundation Year costumam ser uma média de 7 de 10 no ensino médio brasileiro. Para algumas universidades pode ser mais alto, tá? A KCL, que é a King's College London, pede uma média 8 de 10. E a gente sabe que não é fácil ter essa média no ensino médio brasileiro, tá? O SAT e o Enem são opcionais, mas pode ser o tipo de coisa que a gente sempre avalia se vai complementar a candidatura do aluno. O que são os benefícios do Foundation Year? Muita gente pensa que o Foundation Year é uma opção para quem não conseguiu estudar ou para quem não foi bem. Isso não é verdade. Você está vendo que a média para o ensino médio é 7 a 8 no total. Tem muitos alunos excelentes que precisam fazer o Foundation Year, e não quer dizer que é uma entrada para alunos que não são dedicados, tá? O que são os benefícios? Você tem um apoio extra na adaptação acadêmica, linguística, cultural, até um apoio extra no cuidado com o aluno quando ele chega, tá? Para você aplicar para o Foundation Year, tem muitas universidades que fazem através de parcerias com empresas de educação, como a Into, a On Campus e a Study Group, e tem universidades como a UCL, a KCL, a University of Leeds, a University of Warwick, que tem o seu próprio Foundation Year. Não tem uma diferença de um é melhor do que o outro necessariamente, tá? E eu posso falar um pouquinho mais sobre isso se alguém tiver alguma dúvida sobre essa distinção. Bom, só explicando um pouquinho mais, tá? Sobre o Direct Entry, o Foundation Year, e algumas opções que existem ali no meio. O Direct Entry é a entrada direta para o primeiro ano. Ele é possível para todas as universidades do Reino Unido, tá? Então, a duração do curso vai ser 3 anos. O custo total desses 3 anos juntos vai ser, em média, 75 mil pounds, considerando uma média de 25 mil pounds por ano. Isso vai ter alguma variação, tá? E é oferecido por todas as universidades. O International Year One, ele é uma forma de Foundation Year que é como se fosse um passinho entre o Foundation Year e o Direct Entry, porque o aluno entra no primeiro ano da universidade, porém, ele tem um apoio extra no inglês e na adaptação para as universidades britânicas, tá? O International Year One, ele em geral é para alunos que podem vir do ensino médio brasileiro ou até vir do IB, tem um excelente nível acadêmico e bastante fluência no inglês, só que ele não é oferecido por todas as instituições, tá? Tem algumas instituições que oferecem o International Year One, é o tipo de coisa que a gente olha caso a caso junto com os alunos. E aí, por fim, o International Foundation Year é o ano extra mesmo, ele adiciona um ano aos estudos do aluno. É para alunos que não preenchem os pré-requisitos do Direct Entry. A duração total é 4 anos, porque tem esse ano a mais. O custo total fica mais alto, porque tem um ano a mais de estudo aí, tá? E ele é oferecido em muitas universidades do Reino Unido, com algumas exceções importantes, tá? Oxford, Cambridge, LSE e algumas outras universidades não oferecem Foundation Year. E se alguém quiser, eu posso falar um pouquinho mais sobre que opções que existem para alunos brasileiros interessados nessas universidades e, enfim, que talvez não tenham o IB ou Abitur ou esses diplomas internacionais. Bom, um pouquinho sobre como que é o processo de candidatura para quem está se organizando para aplicar. As datas vão ser para esse ano, mas elas costumam se repetir a cada ciclo de application, tá? Quando você aplica pelo UCAS, é uma plataforma centralizada para todos os applications. O UCAS te dá um limite de 5 programas que você pode aplicar, 5 universidades, tá? Fun fact, você não pode aplicar para Oxford e Cambridge. O UCAS te obriga a escolher um ou outro, tá? Os requisitos acadêmicos variam de curso para curso, de universidade para universidade. IB e A-Levels ou Abitur são muito bem reconhecidos e, como eu falei antes, o ensino médio com Foundation Year às vezes pode ser, você pode aplicar pelo UCAS, apesar da maioria das vezes ser por fora, tá? E aí, só para falar um pouquinho sobre o timeline de applications,
O UCAS abre em maio, tá? Em geral, do ano que você está no último ano da escola. É, temos algumas datas importantes aqui. Outubro é a data para aplicar para Oxford, Cambridge ou para alguns cursos como medicina, tá? A data final geral, deadline geral, é janeiro do ano que você já vai começar a estudar, tá? Então, para quem vai começar a estudar em 26 na faculdade, é janeiro de 2026. As universidades têm a data final para responder para o aluno em maio, embora muitas respostas venham antes, tá? Muitas vezes o aluno já tem as respostas em fevereiro, março. E o próprio aluno tem a data de até junho para responder a essa universidade e aceitar a offer que ele recebeu. Beleza? Podemos passar para o próximo. Não, é só um minutinho, só para complementar aqui. E aí, o que que vai definir, o que que vai pautar se o seu filho ou sua filha ou você, candidato que está aqui no call, vai mandar o seu application pelo UCAS em maio, em agosto, em dezembro ou em janeiro? O quanto a pessoa, o candidato, está com os materiais prontos, sabe? Então, Luísa pode me corrigir se eu falar alguma coisa que ela discorde, mas é muito melhor a pessoa usar esse tempo que ela tem até janeiro, a não ser que seja Oxford ou Cambridge, para tirar uma nota mais alta no SAT, esperar aquele último boletim do ensino médio que vai vir com uma nota que, sabe, daquela reta final que a pessoa deu um gás total e melhorou, e aplicar um pouquinho mais tarde, dentro do prazo, lógico, mas como um candidato mais forte, né, Exato, Luísa? perfeito. Tá. Tempo para aperfeiçoar o personal statement e tudo. Tempo para aperfeiçoar o É, personal statement, tudo isso. É. uma dúvida comum é essa: se eu aplicar mais cedo, eu tenho mais chance? E a resposta é, em geral, não, tá? A data final é a data final. Aplicar mais cedo não necessariamente vai te dar mais chances. Você vai ser considerado junto com o applicant pool de todo mundo que aplicou dentro do deadline, tá? E outra coisa, a gente está falando bastante assim de preparo acadêmico em termos de que programa acadêmico a pessoa faz no colégio ou não. Lembrem também que, além do preparo acadêmico, da possibilidade do SAT, que é o vestibular americano, tem elementos também como prova de proficiência de inglês, dependendo do application, carta de recomendação de professor. Então, é de fato, seja pelo UCAS ou seja pelos programas de Foundation, esse processo de candidatura para o Reino Unido é de fato um portfólio de diferentes materiais que o aluno vai mandar. Se for uma pessoa Perfeito. aplicando para um programa artístico, ou enfim, ou um programa específico de algum talento, pode ter outros elementos que a pessoa tenha que preparar também. Então Exato, é um, como um é um portfólio. combo, né? É um A combo. gente não colocou um timeline para os Foundation Years, porque cada programa de Foundation Year tem as suas próprias datas, tá? Então isso é bem caso a caso. Wendy, pode passar para o próximo. Obrigada. Bom, vamos lá. A Gabriela falou agora de que o seu application para o Reino Unido é composto de vários materiais. Notas são muito, muito importantes, mas talvez a segunda coisa mais importante seja o seu personal statement, que é o essay principal que vai para as universidades, tá? E aqui eu poderia falar horas sobre isso, então eu vou fazer um pequeno resumo de dicas principais para escrever um excelente personal statement, tá? Primeira é seja específico. Quanto mais específico você puder trazer, ao invés de falar eu gosto de engenharia, me falar desde tal idade participo de Olimpíada de Matemática e depois eu fiz esse curso online de engenharia ou essa competição é, pela F1 de construir um carro, enfim, tudo que você puder trazer de específico e conectar essas experiências com o curso que você quer. Bonus points. Além de o currículo, não, perdão. O personal statement não é um currículo, né? Então a gente não vai ser só uma lista de coisas que você fez, é importante ter também uma reflexão sobre elas. O que que eu aprendi? O que que foi mais valioso para mim? Muitas pessoas podem fazer, digamos, a mesma Olimpíada de Matemática, mas o que que você tirou dessa experiência? O que que você tirou de participar do Investment Club da sua escola, ou enfim, seja qual for a gama de atividades que você vai falar sobre, tá?
E aqui só um pouquinho sobre o texto mesmo, sobre como escrever. É, eu não sei, perdi a conta já de quantas vezes que eu já li um aluno começar o texto falando desde que eu me lembro, desde que eu era criança, desde sempre, eu sempre gostei. É, é comum a gente querer começar falando dessa forma, mas justamente por ser comum, é bom a gente evitar, dar um passinho para trás e pensar talvez em formas mais originais de narrar a sua história, tá? Eu sempre falo, pensa numa frase que só você poderia escrever, e não uma frase que qualquer aluno interessado no seu curso escreveria. Por fim, e isso é especificamente para o Reino Unido mesmo, é o foco, diferente dos Estados Unidos, por exemplo, é no que o que a gente costuma chamar de supercurriculars, que são atividades que sentam em cima do currículo acadêmico. Elas são a mais do currículo da escola, são coisas extras, seja ler um livro, fazer um estágio, fazer um curso online, participar de uma Olimpíada ou de uma competição ou de um summer program. É, que seja conectado de alguma maneira à sua área de interesse, tá? As universidades britânicas vão valorizar muito a curiosidade intelectual e não só dizer eu me interesso por essa área, mas demonstrar, né? Eu demonstro pelo meu engajamento em diversas atividades que têm alguma conexão com a minha área de interesse. Se alguém quiser saber mais sobre atividades, etc., vai deixando comentários ou perguntas no Q&A que a gente responde no final, tá? Bom, vamos lá, vamos falar sobre custos, ok? A gente colocou aqui para comparar as primeiras duas universidades que estão aqui, a Universidade de Columbia, que é uma Ivy League nos Estados Unidos, e a Universidade de Manchester, que não costuma ser tão conhecida pelos brasileiros, mas se vocês olharem ali no ranking, a Universidade de Manchester, ela costumava ser, tá na mesma linha da Universidade de Columbia, mas recentemente ela inclusive está acima da Universidade de Columbia nos rankings, tá? Número 35 no mundo, esses são os rankings mundiais, tá? E a Columbia é número 38. São duas universidades muito, muito excelentes. E se você olhar para o custo da anuidade, pesar, e a gente colocou tudo em dólar para não ficar, o pound, dólar, tem que fazer conta na cabeça, tá? O custo da Universidade de Manchester é menos da metade do custo, é quase um terço do custo da Universidade de Columbia. Então, pensando em custo-benefício, é uma opção bem interessante, mantendo a excelência acadêmica que muitos alunos buscam nos Estados Unidos. E aí, só para vocês terem uma ideia, a gente comparou também com outras universidades que têm um custo um pouco abaixo, como a Universidade de Lancaster e a Newcastle, são duas top 10 UK universities, muito bem reconhecidas em muitas áreas, e o custo vai estar ali entre 22 a 25 mil por ano. E aí, só a título de curiosidade, colocamos o INSPER ou FGV aqui no Brasil, e claro que tem um custo mais baixo, mas vocês podem ver que não enfim, uma diferença tão gigante de um 15 mil para um 22 mil dólares por ano. Só E, para. claro, Não, pode, desculpa, pode, não, pode acabar, pode. depois eu falo. Não, e é só para reforçar a questão dos rankings e do reconhecimento, né? A gente está falando de um custo um pouco maior, mas o salto de ranking, de reconhecimento e de excelência acadêmica é às vezes bem alto. Nada contra o INSPER ou o FGV, que são excelentes instituições, mas a gente está falando de instituições que têm um reconhecimento global muito, muito grande. Isso que eu ia só reforçar. Então, as três primeiras linhas aqui dessa planilha, os números que tem no ranking são ranking mundial. Então, mesmo o Lancaster, Newcastle, que são universidades que estão inferiores, digamos assim, no ranking, é top 200 no mundo. E INSPER e FGV, concordo, são excelentes instituições aqui no Brasil, mas elas nem entram, provavelmente, num ranking mundial. Exato. Então, só para reforçar isso. É, a nossa universidade mais bem ranqueada no Brasil é a USP, que costuma estar entre os 150 e 120 do ranking mundial. Dependendo da área, isso varia um pouquinho, tá? Mas a USP é a única que compete ali com essas que estão, com Lancaster e Newcastle, especificamente. Desculpa, Wendy, pode passar. E aqui só um resumo de custos, incluindo, além da anuidade, moradia, outras despesas, só para ter um total que vocês podem olhar e comparar, tá? É, claro que, por exemplo, universidades como a King's College London vão ter um custo de moradia mais alto, porque envolve morar em Londres, tá? E a University of Manchester, que é excelente, fica uma excelente cidade também,
tem um custo mais baixo, porque, enfim, Londres e Nova York são das cidades mais caras do mundo para morar, então tem essa parte do custo a considerar também. E uma A da... gente fala. Não, eu ia só dizer que uma das razões pela qual a FGV se torna muito, o custo muito mais baixo é porque parte-se do princípio que o jovem vai estar morando com os pais ainda, né? Então a moradia Exato, fica em zero. exato. Moradia e as outras despesas também às vezes acabam não sendo tão altas. Sim, É, claro. É. mas enfim, a gente pode voltar aqui se alguém quiser e falar um pouquinho mais sobre os custos, mas como vocês podem ver, a Inglaterra é consideravelmente mais barata do que os Estados Unidos. Isso sem falar de bolsa, tá? E aí que só para assim trazer esse assunto um pouco visualmente, tá? A gente tem a Columbia na esquerda, Manchester na direita. São dois campos lindíssimos, amenidades modernas, reputação internacional, extremamente bem ranqueados, e a gente tem uma por um terço do preço da outra, né? Quando a gente está falando da University of Manchester. Bom, é, o que que nós na Mamater aqui fazemos para auxiliar os alunos durante esse processo? A gente resumiu, bem resumido, assim, todos os elementos da candidatura. Na verdade, nem entramos em todos, tá? Porque para algumas universidades, como Oxford, Cambridge, Warwick, UCL, tem entrevista, tem textos extras que o aluno precisa escrever depois do envio do formulário do UCAS, tem, enfim, várias partes do application que a gente pode falar mais se vocês quiserem no Q&A, mas a gente costuma organizar para os nossos alunos. Isso aqui é um timeline muito resumido, tá? Do que a gente vai estar olhando para um aluno que é um senior, que está no último ano do ensino médio, que está aplicando. Então, tem várias é, tarefas aqui que a gente vai estar acompanhando ao longo do tempo e garantindo que estão sendo feitas na mais altíssima qualidade, enquanto ajudando o aluno a balancear o ensino médio ou o high school ou IB diploma, que demandam muito tempo, muita dedicação. Não sei se a Gabriela quer acrescentar alguma parte aqui. Acho que não, acho que você falou tudo. Perfeito. A gente pode voltar aqui também, se vocês quiserem que a gente fale um pouquinho mais sobre o nosso apoio. Em resumo, tá? É, por que estudar no Reino Unido? É, em geral, o tempo menor de estudo equivale a um custo menor total, principalmente se comparado aos Estados Unidos, que costuma ser a outra região em que os alunos se interessam. Com relação à Europa, isso pode variar, tá? Tem a possibilidade do Postgraduate Work Visa, que é o visto que você pode requisitar uma vez que você se forma, e às vezes estava estagiando numa empresa, quero ficar trabalhando um pouco para ter mais experiência, para ganhar em pounds, para ir criando o meu CV para continuar trabalhando, seja no Brasil, seja em outros países. Tem um networking europeu e global, né? Você vai estar estudando com pessoas do mundo inteiro, da Europa, você vai ter acesso a masterclasses, networking events, e toda a Universidade Britânica tem um Career Center também, que vai auxiliar os alunos a ir construindo essa ponte de se formar e entrar no mercado de trabalho. Tem uma diversidade de caminhos que pode beneficiar muitos alunos, o Direct Entry e o Foundation. Em resumo, o Reino Unido é uma opção de altíssima qualidade que te permite se formar em menos tempo e que às vezes é mais acessível financeiramente, é mais acessível para alunos com é, formações diferentes no ensino médio. E acho que é mais ou menos isso. Podemos passar para o Q&A. Aí aqui, quem tiver feito perguntas ou não tiver feito ainda, pode ir escrevendo ou no chat ou no botãozinho do Q&A, que eu sei que fica um pouquinho escondido, tá? Se não achar o botão do Q&A, pode escrever no chat. Eu não sei se a gente tem algumas perguntas também da social media, A do gente tem, nosso... Ok. tem, tem Eu sim. tenho algumas do social media. Então, tem algumas, Luísa, sobre os custos de bolsa.
se existe bolsa de mérito ou existe bolsa de esporte, várias perguntas sobre bolsa. Perfeito, vamos falar de bolsa. Eu tenho boas e más notícias. A má notícia é que o Reino Unido não tem um sistema de bolsas tão robusto quanto os Estados Unidos. Então, não existe tanto a bolsa integral, a bolsa que vai cobrir todos os seus estudos para um aluno internacional. Porém, existem várias bolsas parciais, tá? Às vezes elas são chamadas de awards, e não de scholarships. Às vezes elas são para o primeiro ano só de estudo, às vezes elas são para todos os anos de estudo do aluno. Essas bolsas costumam ser entre 3 a, acho que o mais alto que eu já vi foi 10 mil pounds, tá? Então imagina que se o custo anual é 20 alguma coisa mil pounds, se você ganhar uma bolsa de 5, de 10, você diminui esse valor do custo. Bolsa de esporte é uma pergunta comum que a gente tem. O Reino Unido, novamente, não tem uma fartura de bolsa para atletas como os Estados Unidos têm, mas existem sim, tá? Universidades como Birmingham, Warwick e algumas outras têm bolsas que vão variar também nessa faixa de 10, 5 mil pounds para alunos que vão join algum time ou que têm alguma excelência em algum esporte. Eu acho que a gente tem uma pergunta no chat. Sim, a Bia está perguntando se você pode falar um pouco mais sobre o International Year One. Posso sim. Perdão. É confuso no início, tá? Entender já o Direct Entry, o Foundation Year, e aí o que que raios é o International Year One? É, basicamente, o International Year One, ele foi é, desenvolvido como um passo acima do Foundation Year, mas que não chega a ser o Direct Entry. Ou seja, um aluno de ensino médio que não fez SAT, não fez APs, mas tem uma boa nota no ensino médio, pode aplicar para o International Year One. O que é a diferença? Em geral, ele exige uma fluência de inglês mais alta, então a nota do IELTS, que é as notas de provas de proficiência em inglês, vão ser mais exigentes para o International Year One, mas a vantagem é que você já entra no primeiro ano da faculdade, você não faz um ano a mais. O que você tem são algumas aulas de apoio, tá? Em geral, aulas de academic English, algumas aulas sobre como se organizar na graduação do Reino Unido, e uma entrada que é um pouco mais generosa com você, sabendo que você é um aluno internacional, tá? Não E aí sei eu se acho, isso responde. não, para complementar, nem toda universidade vai ter um programa de International Year One. Exato, são algumas, e na verdade, os programas eles variam com relação aos degrees. Então, tem universidades que, para certos degrees, tem a entrada do International Year One. Então, se você quer Psychology em Exeter, que é excelente para Psychology, eles têm um programa de International Year One para Psychology. Às vezes, se você quer Engineering, não tem International Year One, tem só o Foundation Year. Tá? A gente teve. Fala, Não, vai lá. desculpa, eu ia falar que a gente teve mais uma pessoa fazendo essa pergunta do International Year One. Paulo, então acho que está respondido, mas se quiser fazer algum follow-up, pode perguntar também. E Exato. a, a Beatriz está perguntando, a Beatriz, pelo visto, estuda numa escola com IB e faz a prova do IB em maio. Então ela está perguntando como a nota do IB dela só sai em junho, com que nota é feito o application dela, porque ela não vai aplicar em junho. Perfeito. É uma ótima pergunta, Beatriz. As universidades são bem acostumadas com isso, tá? Até porque, em geral, se você estuda no hemisfério norte, as suas notas saem realmente mais para meados do ano que você já vai para a universidade, as notas finais, tá? No caso do IB, você vai aplicar com os seus predicted grades, tá? Você vai fazer os mocks, são os simulados, como fosse. A partir deles, a sua escola, seus professores vão lançar predicted grades, que são as notas que eles acham que você vai tirar, e a universidade vai receber o seu application com, enfim, todos os elementos de personal statement, carta de recomendação, entre outras coisas também, se você tiver algum SAT ou alguma outra prova, Enem, etc., e o predicted grades, tá? E aí, só para resumir, porque esse processo é um pouquinho complexo, tá? As universidades vão receber isso, elas sabem que essa nota é uma nota provisória, ela não é uma nota final,
Então, a universidade vai olhar para o seu application e vai falar: olha, gostamos de você, queremos que você estude aqui, eles vão te fazer uma conditional offer, tá? Que é basicamente: olha, queremos que você estude aqui, sim, contanto que você tire tal e tal nota, tá? Então, eles vão pedir uma nota nos seus final exams do IB. Uma vez que você tiver suas notas finais do IB, elas são enviadas, em geral, automaticamente para o UCAS, e aí a própria universidade, se você tirar as notas pedidas, vai update essa conditional offer para uma unconditional offer, que é basicamente você está dentro, tá? Não precisa fazer mais nada. Tá. Não, Eu tenho mais desculpa. perguntas. Posso? Vai lá, Ah. Wendy. Então, alguém falou, eu preciso fazer o IELTS, mesmo se eu estou estudando uma escola bilíngue. Essa é uma boa pergunta. O IELTS é a prova de proficiência em inglês, equivalente ao TOEFL, tá? Mas que costuma ser, enfim, a melhor escolha para o Reino Unido por alguns motivos. E essa é uma pergunta comum, tá? A gente recebe muitos alunos de escola internacional. E a minha resposta é: depende, tá? Costumava ser o caso de que um 5 em IB English, tanto higher level quanto standard level, era o suficiente, tá? As universidades falavam: se você tirou um 5 em IB English, a gente considera que você tem o nível de fluência suficiente para estudar. Porém, nos últimos anos, universidades como a UCL, o Warwick, a University of Edinburgh, têm pedido o IELTS depois que o aluno aplica. Então, o aluno enviou o application, tá tudo lá, a universidade fala: adorei seu application, quero que você estude aqui, porém, precisamos que você envie o resultado de uma nota do IELTS, tá? O que eu tenho falado com os meus alunos, em geral, é: vamos não fazer o IELTS agora, porque, em geral, está todo mundo focando ou no IB ou no final do ensino médio, tem muita coisa acontecendo. E aí, se for necessário, se a universidade pedir, ela te dá um tempo para fazer a prova. A maioria dos alunos que tem uma fluência boa de inglês não precisa de muito, muito tempo para estudar, precisa mais do que qualquer coisa, se familiarizar com a prova, tá? Então, o meu conselho tem sido: espera ver se vai ser o seu caso, ser necessário a prova ou não. Para os Foundation Years, independente se você estuda numa escola internacional ou não, você precisa fazer o IELTS, tá? E é um IELTS específico, é o IELTS UKVI, que é para visas, tá? Você precisa não só para a universidade, mas você precisa para o visto de estudante para quem está fazendo Foundation Year. Boa. Também tem uma pergunta da Gabriela sobre o Masters, tá? Tem algumas perguntas, todas sobre mestrado. Então, Masters aplica pelo UCAS também, tem limite de 5 cursos. O Masters tem direito a 1 ano ou 2 anos de trabalho. Depois de formado, eu posso trabalhar durante o mestrado. Então, Várias perguntas aqui. Ok. tá, Deixa eu ver se eu lembro todas. O mestrado tá. não aplica pelo UCAS. O mestrado o application é individual. Então, cada universidade, cada programa, na verdade, vai ter o seu formulário específico, vai ter é, os seus requisitos específicos, se vai ser um essay, um texto ou dois, se vai precisar de 2 ou 3 cartas de recomendação, como é que vai ser o currículo, o CV que você precisa enviar para o mestrado. Então, é caso a caso, não tem a limitação de 5, você pode aplicar para quantos você quiser. Nesse caso, você pode aplicar para Oxford e Cambridge, não tem essa limitação para o mestrado, tá? É, mas não recomendo aplicar para muito mais de 5, tá? Acho que é muito trabalho e acaba que talvez você possa não conseguir fazer cada application com a atenção e o carinho que ela merece. É melhor, É, melhor fazer 4 ou 5 excelentes applications de mestrado do que 9 meio dispersos. exato. E, em geral, né, os nossos alunos que estão aplicando para mestrado, pós-graduação, MBAs, LLMs, trabalham ou estão terminando a faculdade, fazendo estágio, fazendo várias coisas. Então, é importante a gente saber organizar o tempo da melhor forma possível. A pergunta falava também se tem direito ao Postgraduate Student Visa. Sim, tá? Costuma ser um tempo até às vezes um pouquinho mais longo do que o da graduação, entre 2 a 3 anos. Então, você tem um tempo maior, ou uma outra vantagem de fazer o mestrado. É, e se pode trabalhar durante o curso,
Isso vale para graduação e para mestrado, tá? Durante o term, enquanto você está tendo aula, você pode trabalhar 20 horas por semana. No período de férias, você pode trabalhar full time. Então, você pode pegar um summer internship full time, no problem. E durante as aulas, tem esse limite de 20 horas semanais. Em geral, dentro do campus, tem muitos trabalhos que estão acostumados a receber alunos e a trabalhar com esse volume de horas por semana. Ótimo. Ok, duas coisas sobre o graduação. Qual pesa mais nos applications, o personal statement ou as notas? Olha, É a Gabriela pergunta. pode. Não, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? É o que todo mundo quer saber. Eu acho que a gente até tem uma resposta, tá? O que pesa mais são as notas. Pensa que o Reino Unido tem pré-requisitos de notas. Então, um certo programa, você quer fazer business na KCL, eles vão falar, se você está fazendo IB, a gente quer um 35, 36 no IB e tanto resultado nos higher levels. Ou se você vai fazer o Abitur, enfim, eles têm requisitos para todos os diplomas. E pensa nessa palavra, são requisitos, ou seja, não é uma sugestão, não é uma média, é uma nota mínima, basicamente, para você ser considerado. Mas aí o que que quebra o empate entre dois alunos que têm a mesma nota? Muitas vezes é o personal statement e a carta de recomendação e alguns outros elementos do application, como às vezes enviar um SAT ou uma nota do Enem, tá? Então, o personal statement, eu colocaria ele logo abaixo das notas, mas tendo as notas, ele é talvez a coisa mais importante para você se destacar e talvez ser aquela chavinha que vai virar para os admissions officers de querer escolher você ao invés de um dos outros vários alunos que possam ter notas iguais às suas. Perfeito, concordo. Boa. Tem que E enviar cartas de recomendação? tem que. Pelo UCAS é uma só, tá? Para os foundation years pode variar um pouquinho. Para mestrado costuma ser 2 ou 3. As cartas de recomendação a gente, enfim, acompanha vocês na escolha do professor, como escrever, que templates, como fazer, que ações que você pode fazer para receber as melhores cartas de recomendação possíveis, tá? Porque elas podem, de fato, fazer uma diferença no application. Acho que temos mais uma pergunta no chat. Isso. A Beatriz está perguntando os critérios para entrar num Foundation Year. E se tem um ranking e se é possível aplicar para cursos diferentes no UCAS. Então, 3 perguntas, na verdade. Beatriz, você pode clarificar no chat se você quiser. Quando você diz cursos diferentes no UCAS, você quer falar cursos diferentes na mesma universidade, então eu quero aplicar para business na KCL e para marketing na KCL, ou se eu quero aplicar para business na KCL, mas para psicologia na University of Edinburgh. Eu vou respondendo aos poucos. Critérios, os dois cases, tá bom. Critérios para entrar no Foundation Year são aqueles que a gente mostrou, tá? No geral, tá? Cada Foundation Year pode dar a sua especificidade, mas no geral é uma média 7 ou 8 no ensino médio, tá? Ou equivalente. Então, quando a gente está falando do IB, a gente está falando entre, às vezes, um 28 no IB até um 35, tá? A University of Manchester, por exemplo, tem requisitos bem altos para o Foundation Year mesmo, por eles serem tão bem reconhecidos, por exemplo, tá? Então, a resposta é, os critérios variam um pouco, tá? Tem que olhar um pouco caso a caso. Se tem um ranking dos Foundation Years, eu acho que isso não existe exatamente, tá? Os Foundation Years te levam para programas que sim são ranqueados, tá? Então tem o ranking vai ser o do programa, tá? Que eles chamam de Progression Program, programa para o qual você vai progredir uma vez que você terminar o Foundation Year. Sobre a pergunta de se é possível aplicar para cursos diferentes no UCAS, para o primeiro cenário, eu quero cursos diferentes na UCL, tipo, eu quero aplicar para 2 programas na UCL, inclusive eu tive uma aluna recentemente me perguntar isso, não existe uma regra que te proíbe, tá? Mas o nosso conselho interno costuma ser que não é uma boa estratégia.
por alguns motivos, tá? Em resumo, você só tem 5 escolhas no UCAS. E aí você gastar 2 dessas para a mesma universidade costuma ser um desperdício de oportunidade. Por quê? Digamos que você tem interesse em Social Sciences e PPE, que é Politics, Philosophy and Economics na UCL. Uma vez que você entrar na UCL, então se você for aceito para um desses 2 programas, e depois decidir trocar, em geral, conversar ali internamente e querer trocar de curso, contanto que não seja uma troca muito maluca, né? Eu quero ir de literatura para medicina, por exemplo, costuma ser possível, tá? Dentro da, enfim, cada universidade vai ter as suas policies, as suas formas de fazer isso. Então, se o sonho é UCL, eu diria, escolhe o programa que é o melhor fit com você, porque aí as suas chances de entrar são maiores. E uma vez estando lá dentro, se você quiser, mudei de ideia, acho que eu quero ir para esse programa, etc., costuma ser uma coisa possível, tá? O segundo caso, que é cursos diferentes, então, tipo, vou aplicar para 5 universidades, mas numa universidade eu quero fazer business, na outra eu quero fazer economics, na outra eu quero fazer marketing. É totalmente possível, não existe nenhuma regra que te proíbe, e dependendo do caso, eu não vejo nenhum problema, tá? O que que é o desafio? O seu personal statement é um texto que vai no UCAS para todas as universidades. E ele é um texto muito focado no seu interesse acadêmico. Então, se você está aplicando para cursos que são relativamente parecidos, ou que assim, tem que é compreensível porque que alguém quereria fazer business, finance e economics, ou economics, você consegue escrever um personal statement que vai abarcar todos esses cursos diferentes. Porém, se a sua lista é tipo psicologia, medicina, e marketing, fica bem mais difícil você escrever um texto que vai ser coerente para todos esses programas. Lembra que todos eles recebem o mesmo texto. E também as suas atividades, as suas notas. Às vezes tem pré-requisitos de matérias específicas que você precisa fazer no IB para cada curso. Então, é muito difícil você conseguir fazer um perfil de candidato que vai funcionar para programas muito diferentes. Porém, programas similares, são assim, diferenças entre business with marketing e marketing with management, enfim, coisas que são muito próximas, é super possível, tem vários alunos que fazem e pode super funcionar. Tá, ótimo. Tem mais Eu, 2 perguntas aqui. eu ia. Primeiro, Eu, fala, Gabriela, não, não, desculpa. não. Eu ia só pontuar uma coisa no que a Luísa, nessa resposta que a Luísa passou para Beatriz, que ela exemplifica super bem a importância do candidato ter uma estratégia de application. Não adianta ter nota maravilhosa, não adianta ter todas as boas intenções do mundo, não adianta ter visitado Manchester 5 vezes e ter um tio que mora naquela cidade. Se você não tem uma estratégia de application amarrada, isso vale para a pessoa aplicando para se mudar para um boarding school na Inglaterra, até a pessoa aplicando para um MBA na London Business School. Um bom application tem um discurso estratégico, uma estratégia de application. E isso enfim, isso é um dos pontos essenciais e é um dos grandes diferenciais da pessoa contratar uma consultoria especializada que tenha tanta experiência com isso. Exato. Tá. 2 perguntas aqui. Um, Alguém falou que existe um preconceito que os foundation years são para alunos fracas, like, para alunos que não, sabe, like, você pode comentar, isso é verdade? O que você diria? Posso super, com muita alegria, porque essa é um mito que eu encontro muitas vezes com os alunos, ou às vezes com famílias. O Foundation Year é um sistema meio único enfim, você costuma ver praticamente só na Inglaterra, em alguns outros países da Europa, e às vezes vale a pena entender por que que ele existe, para entender por que que ele não é uma entrada para os alunos que não se esforçaram e não tiraram a nota. Em resumo, tá? Um aluno que estuda na Inglaterra, que está fazendo o sistema educacional britânico, ele faz 13 anos de escolaridade, tá? No Brasil, nós fazemos 12, até o ensino médio, tá?
Por essa razão, as universidades britânicas olham para o ensino médio brasileiro e basicamente falam: está faltando um ano. Falta um ano na sua escolaridade. Os nossos alunos que vieram dos A-Levels ou que vieram do IB, etc., têm esse ano a mais. Então, o que que eles fizeram para remediar? Porque eles querem os alunos internacionais, né? E não é, isso não é só para o ensino médio brasileiro, tá? Muitos outros programas de ensino médio, acho que até na África do Sul, né, Wendy? Também não são considerados para entrada direta no Reino Unido por essa razão, tá? Pela consideração de que falta um ano aí, né, nessa escolaridade. Então, o Foundation Year, ele foi desenvolvido para dar entrada para esses alunos que não conseguiriam aplicar para o Direct Entry, mas que podem ser excelentíssimos, tá? Um aluno pode ter uma nota, uma média 9,5 no ensino médio brasileiro, que é quase impossível, e não conseguir aplicar para o Direct Entry simplesmente porque não é considerado que ele tem o tempo de estudo suficiente. Então, não é sobre notas, é sobre o tipo do diploma, tá? Então, você vai encontrar nos Foundation Years alunos excelentíssimos, ambiciosos, interessados, interessantes, mas que vêm de formações acadêmicas que não permitem a eles aplicar para o Direct Entry. Então, por isso eles estão no Foundation Year. Agora, existe também, tá? E às vezes a gente usa o Foundation Year como um apoio para um aluno de IB que, por N razões, não tirou as notas que precisava tirar, tá? Nem sempre é preguiça, nem sempre é não quero estudar, tá? Tem alunos que às vezes têm condições de saúde, enfim, coisas acontecem. E acabou não tirando as notas do predicted, ou acabou não tirando as notas que a gente sabe que aquele aluno é capaz de tirar. Esse aluno muitas vezes pode aplicar para alguns Foundation Years, com algumas exceções, tá? Tem alguns Foundation Years que não aceitam alunos de IB, tá? Tem muitos detalhes, né, nessa situação de Direct Entry, Foundation Year, etc, tá? UCL, por exemplo, não aceita alunos de IB para o Foundation Year deles, tá? Mas às vezes é um recurso para um aluno de IB ou um aluno de Abitur, etc., que não conseguiu as notas finais que desejaria ou que sabe que é capaz, consegue entrar pelo Foundation Year ou pelo International Year One, tá? Pode ser uma opção interessante para esse perfil de aluno. E vai ver, né? Tem um blank slate, né? Pode começar do zero e se dedicar super e tirar notas excelentes, tá? Então, não pensem, isso é muito comum, tá? Não pensem que o Foundation Year é um lugar para alunos que não estudam. Como eu falei, para entrar no Foundation Year da Manchester University, a nota do IB é quase a mesma para o Direct Entry, tá? Então, definitivamente não é um lugar onde os alunos que não estudaram vão estudar. Tá. Hum, tem duas perguntas aqui. Depois, acho que é as últimas duas perguntas, tá? O SAT é usado como nota nos applications? Ótimo. Sim e não. Ele não é obrigatório para alunos que façam o IB ou os A-Levels ou o Abitur. Você não precisa enviar, mas ele pode ser estrategicamente interessante de enviar. Então, às vezes, eu sou um aluno que fui bem no IB, mas eu acho que eu consigo ir melhor e eu consigo demonstrar pelo SAT que eu sou capaz de mais academicamente. Ou até só de pensar assim, quanto mais dados a gente consegue dar para os admissions officers, melhor. Então, um admission officer que tem o seu IB, ele tem um dado. O admissions officer que tem o seu IB e um SAT bacana, ele tem dois dados ali de excelência acadêmica. Então, não é obrigatório, mas dependendo da situação, a gente às vezes pensa que é estrategicamente interessante. Para alunos que fazem o high school americano, por exemplo, aí sim é obrigatório, tá? O high school americano, você precisa do SAT, você em geral precisa dos APs, que são Advanced Placement Classes, e às vezes, estou vendo que alguém perguntou qual a nota do SAT é considerada boa. Depende do programa e depende da universidade. Se a gente for fazer só por alto, assim, uma média, tá? Para um foundation year, numa universidade como a KCL, como a UCL, como Manchester, eu não enviaria uma nota abaixo de 1.200, tá? O SAT tem a nota máxima de 1.600, 1.200 seria uma nota para um foundation year que eu consideraria incluir para a application do aluno. Se a gente está falando de direct entry, aí vai tudo depender. Se você está aplicando para Oxford, mesmo
a gente está falando das melhores universidades do mundo. Então, a gente pensa Ivy League, pensa 1.450 para cima. De preferência até 1.500 para cima. Se a gente está falando, às vezes, de um curso de business na KCL, às vezes um 1.350 pode ser bacana. Em geral, o que que eu faço quando estou com um aluno, tá? Eu olho os entry requirements do diploma dele, então seja do IB, enfim, dos A-levels, etc. E não existe uma tabela de equivalência, tá? Mas aqui internamente a gente sabe mais ou menos dizer, bom, um 35 no IB, a gente vai pensar talvez meio que análogo ao 1.300 no SAT, ou pelo menos o 1.300 no SAT complementa, ao invés de, se você tem um 35 no IB e tirou um 1.000 no SAT, eu nunca enviaria esse SAT, porque ele tira o valor do seu IB, tá? Então, o pensamento é sempre se essa nota, não é só se ela é boa por si só, mas se essa nota complementa as notas do aluno no ensino médio, e se essa nota é uma nota que a instituição para a qual ele está aplicando considera uma nota boa, tá? Que volta para o ponto da estratégia. Tudo isso é estratégia. Às vezes a pessoa vai mandar o SAT para uma opção, mas não para outra. Exato. É só para dizer para Paulo, eu conheço a filha, a nota dela está excelente. A última pergunta é que onde acontecem os foundations? Acontecem nas faculdades, nas universidades, e tem moradia, tem housing, Boa pergunta. onde vai estudar? Pô, essa é uma ótima pergunta, e às vezes os alunos acham que o Foundation, que é organizado pela universidade, como da KCL, da Leeds, de Warwick, que esse acontece na universidade, mas o Foundation, que é organizado por uma instituição educacional parceira com a universidade, como a INTO, On Campus, que esse é fora do campus. Não é o caso, tá? Grandíssima maioria dos foundations acontecem dentro do campus, seja ele um programa que é organizado apenas pela universidade ou se é um programa organizado pela universidade em conjunto com uma instituição de educação. Eles acontecem, você já está dentro do campus da universidade from day one, tá? Desde o primeiro momento. Você tem moradia, tá? Algumas exceções são feitas para Londres, enfim, Londres, Amsterdã, Paris, todas essas cidades têm uma questão de moradia que não é super, super fácil encontrar, mas as universidades ou têm uma moradia própria, ou elas têm moradias terceirizadas, tá? São empresas que fazem moradia de estudante, mas que têm parceria com a universidade, tá? Isso no caso específico de Londres. E mesmo em Londres, tem muitas universidades que têm moradia própria, tá? Para o Foundation Year e para quem está entrando no primeiro ano de graduação, inclusive o Reino Unido garante acomodação para os alunos de primeiro ano, acomodação no campus, tá? Ou seja, mesmo que você fez o processo lá super em cima da hora, tá, assim, muita gente já pegou accommodation e tudo, você é garantido um quarto, um lugar no accommodation para o seu primeiro ano. Para os outros anos, nem sempre é garantido, tá? E vai depender da universidade em si. Mas para o Foundation, você é um aluno da universidade, tá? Você mora na universidade, você estuda na universidade, nos lecture halls da universidade, você mora no campus e tudo. Tem algumas pequenas exceções a isso, tá? Tem um foundation para medicina em Londres, tem alguns foundations que acontecem fora de campus específicos, mas eles são bem raros, tá? São só casos bem particulares. De resto, se eu for completar só isso, quando você está andando no campus, você é um foundation student, não tem um sticker, não tem tipo um hat que você está usando, não tem nada dizendo que você é um aluno de foundation. Você é um aluno da universidade. Você tem o seu cartão da universidade, como todo mundo. Você entra na biblioteca, você entra no gym, você é um membro da universidade full, tá? Não tem essa diferença dessa forma. Você só faz aulas diferentes, que são as aulas do Foundation, antes de você entrar no seu degree. Perfeito? Acho que estamos na hora. Não sei se temos tempo para mais ou ficamos para a próxima. Se alguém ficou com alguma dúvida que a gente não respondeu,
pode marcar uma reunião conosco, tem o QR Code, segue a gente no Instagram, pode fazer pergunta por lá também, Isso. ou no LinkedIn, ou enfim, alguma outra plataforma. E foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que tenha sido proveitoso e informativo, interessante para todos. Realmente concordo com a Luísa. Eu acho que o Reino Unido é um destino maravilhoso. Foi onde eu fiz a minha graduação. É uma experiência inesquecível e muito, enfim, muito relevante para minha formação em várias maneiras. E estamos super à disposição. Adoraremos conversar com todos vocês, individualmente, sabendo mais sobre cada caso. E é isso. Muito obrigada pela participação. Maravilha, gente. Muito obrigada. Uma boa noite para todo mundo. Boa semana. Nos vemos no próximo. Isso. Tchau, tchau.